Olá, você que está aí assistindo esse vídeo, eu sei que você está bem curioso, né? Querendo saber um pouquinho sobre regressão, para que serve regressão. Bom, vamos iniciar então. A regressão é uma ferramenta que nós usamos dentro da psicoterapia biointegrativa. É uma ferramenta maravilhosa. Mas, Ricardo, para que serve essa ferramenta? É uma ferramenta para podermos cortar todos os fatos traumáticos que a gente vem trazendo, que a gente se liga normalmente nesses fatos traumáticos de outras encarnações, de outras vidas, né? Que a gente nem sabe o que é, enfim, só através de uma regressão mesmo, por exemplo, uma síndrome do pânico, né? Uma pessoa, por exemplo, com síndrome do pânico, tomando aqui remédios e remédios e remédios, vai tomar o resto da vida enquanto estiver ligado a uma situação do passado, né? Como a questão da, do que está ocorrendo, esse quadro que a pessoa se encontra, normalmente, a síndrome do pânico, é algum fato traumático do seu passado. Uma pessoa que tem uma tristeza, por exemplo, muito grande, muito forte, né? Faz uma regressão, pode encontrar lá no passado dela um momento onde no meio de uma guerra, perdeu toda a família, perdeu sua casa, né? Caiu uma bomba lá, matou as pessoas conhecidas de sua família, seus amigos, parentes, vizinhos, etc. Né? E está lá sozinho, sozinha, né? No meio daqueles escombros. Enfim, então, a regressão serve para isso, para encontrarmos aonde você está ligado, onde você está ligada, né? Em algum fato, possivelmente do seu passado. Uma questão da síndrome do pânico, que é muito comum hoje, né? Aquele medo imenso que a pessoa não sabe do que é. Eu tive um caso, por exemplo, de uma pessoa que chegou no meu consultório, me comentando, né, que estava com síndrome do pânico, tomando remédio que chegava até a babar de tanto remédio. A pessoa não, o rapaz de 19 anos não conseguia nem falar direito, né? Veio acompanhado dos seus pais, dizendo que estava com esse medo, esse pânico de ser morto, de que vai ser morto, enfim, caminhava, chegava à noite, ele voltava correndo para casa, fechava portas e janelas, pregava portas e janelas, né, e caminhava de um lado para outro com uma faca na mão, a madrugada toda, dizendo que iam matar ele, que iam matar ele. Enfim, né? Através da regressão, nós descobrimos, ele se encontrou numa vida lá no passado dele, é, ele se viu um homem, né, casado, ele era um árabe, vivendo, era um árabe, um beduíno, né, um cigano, aqueles ciganos do deserto, né, que moravam em barracas. Ele estava saindo já de camelo, vários camelos, né, ele, a esposa e alguns familiares, alguns filhos, enfim, para visitar familiares em barracas distantes, no meio do deserto. E ele saiu de camelo, levando presentes, alguns objetos de ouro, prata, enfim, para levar de presente, né? Ele se deparou com os bandidos lá no deserto, os assaltantes, os bandidos lá, de mão armada, né? Mandaram que todos descessem dos cavalos, dos camelos, vamos dizer assim, né? E deitassem no chão. E ele presenciou a morte de cada um deles, seus familiares. Foi um sofrimento imenso, é um pânico que ele estava, que ele sentia por esse motivo, né? Eu perguntei para ele quando é que isso aí iniciou, quando é que começou. Ah, tinha começado há 5 anos, a partir do dia que ele esteve lá no meu consultório. Há 5 anos tomando remédios fortíssimos, né? E ele me relatou que há 5 anos atrás, a partir desse dia, ele fazia o caixa do pai, né? Fazia caixa, levava o dinheiro para fazer depósito. E nesse meio tempo entraram alguns assaltantes no banco, 2 assaltantes, de mão armada, mandou que todos que estavam na fila do banco, né, fazendo um depósito, deitassem no chão. Eles pegaram o dinheiro do caixa e foram embora em questão de segundos, não dispararam a arma, nada aconteceu, mas a partir desse momento, esse rapaz sentiu esse pânico imenso. A partir daí, então, que ele foi ao seu psiquiatra para
para o psiquiatra dar um diagnóstico aí, né? E foi diagnosticado, então, a síndrome do pânico. Para vocês verem, síndrome, a medicina hoje ainda não sabe o que é, então dá o nome de síndrome, né? E, no caso, era pânico, síndrome do pânico. E por isso que ele recebeu esses remédios aí. Ele estava tomando, por exemplo, remédios psicotrópicos, né? Ansiolíticos, antidepressivos, chegava a babar de tanto remédio, né? Então, aí que, através da regressão, ele se encontrou nesse momento. Então, para vocês verem o parecido, né? Lá, os bandidos no deserto mandou que todos descessem dos camelos e deitassem no chão. E aqui nesta vida, dentro do banco, os bandidos lá, de mão armada, mandou que todos que estavam na fila do caixa deitassem no chão também, né? Então, bem parecido. Então, ele se ligou nesse fato traumático. Mas, Ricardo, como é que é feita a regressão? A regressão, pessoal, é muito simples, né? A pessoa deita numa maca e através desse momento, eu começo um relaxamento. A pessoa vai relaxar tanto que vai chegar até o limiar do sono. O limiar do sono é aquele momento que ele está lendo na cama e, de repente, a cabeça chega a cair, de tão pesado que fica, né? Tanta sonolência, né? Então, a partir desse momento aí, a gente chama de limiar do sono, né? Estado alfa, normalmente a pessoa expande a consciência, isto é, ela engata lá no inconsciente, como se fosse dormir, é o entre dormir e não dormir. Nesse momento acontece esse fenômeno. Quando a gente vai dormir também acontece isso. A gente engata no nosso inconsciente, num HD que nós temos lá numa nuvenzinha. Todos os HDs do mundo inteiro, das pessoas todas as pessoas, se encontram ali naquele HD. Tá? Lá no inconsciente, isto é, naquele HD não, cada um com o seu HD, né? E aí, quando ele engata lá, as imagens desse HD que pertence à pessoa, que está passando, se sujeitando a uma regressão, ela passa, então, a receber imagens. E essas imagens, elas serão relatadas para mim, né? E aí iniciou, então, a regressão, a pessoa contando os fatos traumáticos. Tá bom? Claro que, com o tempo, eu e minha esposa acabamos desenvolvendo uma regressão maravilhosa, chamada de regressão sintonizada. Tem muitos que fazem aí regressão usando essa mesma técnica que nós usamos, que passaram a chamar, então, de regressão à distância, tá bom? Mas o nome mesmo é regressão sintonizada. Isso partiu de nós que desenvolvemos, eu e minha esposa. Como é que funciona isso aí? Muitas mães chegavam no consultório com uma criança de colo, com problema. E a criança não pode deitar, a criança nem fala, né? Então, o que nós fazíamos? Nós pegávamos essa mãezinha, deitávamos, e a gente abre o campo dessa criança, recém-nascida, muitas vezes, né? Com problemas, abrimos o campo na mãe, e a mãe engata no inconsciente, no HD, desse filho, né? Ou filha, trazendo à tona, então, as questões do passado desse filho, cortando, então, os fatos traumáticos de outras encarnações, até mesmo dessa vida aqui, né? Que a gente não descarta esta vida aqui, né? Bom, no caso da falta da mãe, quando é uma pessoa mais idosa, uma pessoa que não consegue fazer uma regressão, não consegue regredir, não consegue relaxar, pelo menos, né? Porque tem muita ansiedade, ou muito medo, né? Medo de que vai acontecer, medo de ficar preso em outra situação. Não, nós não ficamos nunca presos em outra situação, tá? Porque eu já fiz milhares de regressões, né? Então, eu tenho muita experiência nesse aspecto, tá? E aí, então, a partir daí, então, a pessoa acaba se desconectando do fato traumático, né? Por ter encontrado esse fato em outras encarnações. Tá? O corte é imediato aí, tá bom? A criança, por exemplo, no caso, começa a melhorar. Aquele rapaz que eu falei que ele estava num quadro de pânico, né? Ele acabou, então, melhorando muito, melhorou tanto que o próprio psiquiatra entrou em contato comigo, perguntando o que eu estava fazendo, aí eu falei para ele que
que eu estava fazendo regressão, que funciona assim, 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 e que seria bom, muito bom, se ele pudesse ir baixando esses remédios, né? E ele me relatou que sim, que ele já está começando a baixar os remédios, que não parasse, então, de fazer esse trabalho com o rapaz, tá? Mas na primeira regressão foi já um sucesso. E aí, se eu parar para contar para vocês algumas regressões, né? Milhares de regressões que já ocorreram no meu consultório, né? Dentro desse trabalho, nós não sairíamos daqui hoje. Tá bom, pessoal? Então, eu só trouxe para vocês esse pequeno informativo, para vocês entenderem, assim, esse processo regressivo, tá? Que tem sido um sucesso e é um trabalho, digamos assim, futurístico, né? Que ajuda e tem ajudado muita gente aí a deixar os seus remédios e viver uma vida mais saudável, né? E bem melhor que quando estava tomando esses remédios aí, tá bom? Um grande abraço.